Olá pessoal, hoje nós vamos falar sobre A Grande Fome de Mao, do Frank Dikötter. Então pessoal, já vou pedir para vocês de antemão, para quem souber de cara que eu vou falar de um período do governo socialista na China, eu peço já de antemão para que você tenha uma mente aberta e saia um pouquinho dessa polarização de esquerda e direita, concorda ou não concorda, gosta ou não gosta do socialismo. Acompanhe esse vídeo, se você se interessar pelo livro, procura mais informações e peço para que você tente ser o menos anacrônico possível, né, e tentar julgar as ideias e os acontecimentos desse passado, e não exigir, né, desse passado que ele tenha exatamente os mesmos valores, as mesmas ideias que nós temos hoje no tempo presente. Então fica uma dica para a gente evitar de cair num anacronismo um pouco imbecil. Bem, vamos aos dados do livro. Ele tem exatamente 530 páginas. O livro está dividido em 5 partes, sendo a primeira chamada A Perseguição da Utopia, 2. Pelo Vale da Morte, 3. Destruição, 4. Sobrevivência, 5. Os Vulneráveis e 6. Modos de Morrer. O livro tem um prefácio, um mapa com a divisão política da China naquele período, e depois temos algumas fotos, algumas reproduções de imagens da época, inclusive do Mao Tse Tung, e uma série de relatos de pessoas que viveram aquele período. Bem, uma pequena contextualização se faz válida, porque o autor não vai cobrir todo o período do governo do Mao Tse Tung na China. Ele vai, na verdade, focar nos anos de 1958 a 62, que é o período que dura, né, a Grande Fome. Mas, na verdade, o que a gente precisa lembrar, né, que Mao Tse Tung chegou na China, ao poder na China em 1949, com uma revolução após um longo período de guerra civil, que vai de 1927 até 1949, quando os comunistas vencem a Guerra Civil e chegam ao poder e inaugura a República Popular da China, liderada pelo Mao Tse Tung. E então, em 1958, o Mao Tse Tung lança um grande programa econômico visando ampliar a economia da China, que ela se tornasse um país desenvolvido em apenas 15 anos. E como ele faz isso? Né? Ele vai fazer isso criando várias comunas autossuficientes, né? Então espalhou pela China grupos de camponeses que iriam produzir tudo que fosse suficiente para eles. E assim, polarizando, mas espalhando pelo país essas pequenas comunas, a ideia era que o país se desenvolvesse muito mais rápido, né? Só que não é o que vai acontecer. E é sobre isso que o livro vai falar. Bem, a primeira parte do livro é uma grande contextualização, né? Então tem essa parte sobre a Guerra Fria, o período da Guerra Fria, a aliança entre o Stalin da União Soviética e o Mao Tse Tung na China. Mostra o autor fala até um pouquinho dessa relação, como essa relação é um pouco conturbada, porque o Stalin tinha uma visão meio de menosprezo em relação ao Mao Tse Tung, e o Mao Tse Tung meio que aceitava, meio que babava ovo, que era do interesse. A China estava envolvida na Guerra da Coreia e a União Soviética ajudou com armamentos e tudo mais, então Mao Tse Tung sempre criou um certo ressentimento. E aí, ainda nessa primeira fase, fala quando começam a cunhar a ideia do grande salto adiante, que é esse plano econômico que eu falei anteriormente, e a ideia da China se tornar um país potência, superar a Grã-Bretanha, né, através da industrialização e da criação das comunas, que na época foi uma grande euforia, a ideia de que essas comunas viriam a dar certo, né? E é um período importante porque esses países socialistas estavam preocupados em fazer grandes propagandas, né? Então tinha a ideia da corrida espacial entre Estados Unidos e União Soviética, e a China também queria, né, despontar aí como uma grande potência. Bem, a parte 2 do livro começa a falar já dos primeiros sinais do fracasso do programa do Grande Salto Adiante. E aí tem uma descrição aqui muito boa na página 103,
que nos dá uma noção desses primeiros sinais do que está por vir, do que estaria por vir, né? Então, na página 103, o autor fala assim, logo de início: pessoas morriam de fome até mesmo antes das comunas do povo serem implantadas. Sinais indicadores de fome eram bandos de pessoas se arrastando por estradas poeirentas, implorando por comida, deixando para trás aldeias desertas. No fim de abril de 1958, a fome e a escassez se espalhavam pelo país. Então, os primeiros sinais, né, do que estava por vir apareceu, né? E aí um grande clima também de repressão, né, de caça, uma verdadeira caça às bruxas, que era uma perseguição a quem era cuidado de direitista, ou seja, quem não apoiava o governo de alguma maneira, porque Mao Tse Tung contava com um grande grupo de generais e pessoas que ajudavam ele a governar as províncias e tudo mais. Então as pessoas faziam o possível para não dar a ele nenhum dado estatístico ruim, né? Isso o autor comenta isso em várias passagens do livro, isso é um grande problema, né? E também fala um pouquinho sobre a racha sino-soviético, que é justamente quando o Stalin, o governo soviético e chinês, né, tem uma espécie de rompimento e já não se entendem mais. A parte 3 já é mais focada na destruição, e aí tem umas passagens também muito interessantes, alguns relatos super interessantes. E aí o autor divide, né, essa destruição em vários aspectos: agricultura, indústria, comércio, moradia, natureza. Ele mostra como essas grandiosas obras, né, propostas pelo Grande Salto Adiante, né, quais foram as consequências na moradia, destruição de moradias, destruição de monumentos históricos na China, enfim, como diversos aspectos da sociedade, né, foram sendo destruídos conforme o plano foi avançando. Bem, a quarta e a quinta parte, né, é a parte sim, um pouco mais pesada, que é a parte em que ele vai falar dos chamados vulneráveis, que são as crianças, mulheres e idosos. Ele fala um pouquinho das más condições de trabalho, as doenças que se proliferaram e mataram, então tifo, varíola, enfim. Ele fala até mesmo de aumento de outras doenças, como doenças cardíacas, doenças mentais. Fala um pouquinho também sobre a pressão, né, para o trabalho. Então muitos dos castigos eram pressão para se produzir mais e mais, para que os aldeões produzissem mais e mais nessas comunas. E aí ele vai falar um pouquinho também sobre os gulags, né? Na verdade, os gulags eles são mais uma característica mais soviética, mas existiam campos de trabalho na China chamados laogai, não sei se eu estou pronunciando corretamente, que na verdade eram onde vários trabalhadores eram levados para trabalhar forçadamente, ou seja, como uma espécie de punição, né? E eu fiz uma pesquisa, né, porque eu estava lendo, e aproximadamente umas 909 desses laogais estavam espalhados pela China nesse período, e as descrições são assim, terríveis. Parece que aproximadamente 40, 50 milhões de pessoas chegaram a ser levadas para esses lugares, né? E vai falar um pouquinho também na parte 5, um pouquinho sobre essas penalidades e os modos de morrer. E aí são as partes mais terríveis, né? Além das mortes por doença, desnutrição, né, inanição, tem várias descrições assim, que são terríveis, né, sobre as condições de vida e os modos de morrer. Então as penalidades eram parte dessa morte, né? Fala um pouquinho sobre o estado de depressão, de tristeza dessa população. Então muitos dos castigos estão relacionados também à morte, então não somente a fome que atingiu grande parte da população, né? Porque o autor fala em aproximadamente 40 milhões de chineses mortos pela fome, né, durante esse período, sendo que as pesquisas anteriores apostavam em aproximadamente 30 milhões e tudo mais. Então ele ousa ampliar ainda mais esse número de mortes, devido obviamente, né, a vários documentos falsificados, destruídos, né, que não podem ser mais recuperados. E aí tem algumas partes aqui sobre essas penalidades, muitas delas que vão levar à morte, né, que está na página acho que 370, que eu separei aqui, que fala sobre as humilhações públicas. Olha esse trechinho aqui, por exemplo, ele fala: olha, a punição também se estendia além da morte. Às vezes, os cadáveres dos espancados
até a morte simplesmente apodreciam à beira da estrada, destinadas a se tornar párias na vida após a morte, pois, sem os ritos apropriados de sepultamento, seus fantasmas vagariam, de acordo com a crença popular, sem nunca poder descansar. Sinais eram colocados em alguns túmulos, para mostrar que nem mesmo os mortos tinham sossego, né? Então é assim, devastador. E falando sobre morte e fome, né, uma das coisas mais chocantes do livro é a fala sobre o canibalismo, né? Isso não foi algo generalizado, mas há alguns casos específicos que ele chega a citar aqui, através de documentações e relatos que mostram que as pessoas precisaram recorrer, né, à carne humana, ou seja, algo bem mais chocante. Aí tem uma página que também separei, 397, que vai descrever um pouquinho sobre isso. Começa assim, olha. Poucas pessoas comiam carne humana. Isso começou em Yunnan, onde a fome iniciou-se no verão de 1958. A princípio, a carcaça de gado doente era desenterrada. Mas quando a fome apertou, algumas pessoas finalmente desenterraram, ferveram e comeram corpos humanos. Várias crianças foram comidas. Então, imagina os outros casos que ele conta aqui. Eu poderia falar sobre vários, né? Inclusive sobre suicídios, enfim, um cenário bem terrível. E deixo aqui a dica para vocês lerem, conhecerem e aprofundarem, né? Seja a nível de curiosidade ou de interesse por aspectos históricos, enfim, políticos. Vale a pena conhecer. Então é isso, pessoal. Obrigado. Eu tento sempre fazer um vídeo curto, mas não consigo. Eu falo demais. Peço desculpa pelos barulhos da gravação, gente. É uma loucura morar por aqui. Então, ou seja, tem barulho de cachorro, barulho de gente gritando. E eu sempre prefiro gravar de manhã cedo, que é quando quase não tem movimento nenhum na rua. Então fica um silêncio, mesmo com aquela cara minha cheia de sono. Mas pelo menos fica mais simples. Mas eu relutei e quis gravar no período da tarde, achando que ia ser melhor ou dar uma chance. Então peço desculpa aí a gravação. Agradeço desde já a quem assistiu o vídeo. E puder deixar um like, eu agradeço. E vejo vocês na próxima. Até mais.